Hoje nós vamos estudar sobre a biotecnologia. A biotecnologia é a aplicação da tecnologia nos seres vivos, ou seja, a biotecnologia ela vai ser a manipulação do material genético dos seres vivos. A tecnologia que é baseada na biologia, essa biotecnologia, ela é usada principalmente nas ciências dos alimentos, na agricultura e na medicina. Vamos ver agora algumas áreas em que há o uso dessa biotecnologia. A primeira é a terapia gênica. A terapia gênica é a introdução de genes funcionais, de genes sadios, no interior das células de um indivíduo que é portador de uma determinada doença. Então, a terapia gênica, o que ela vai fazer? Ela vai introduzir genes sadios nas células de um indivíduo que é portador de uma determinada doença, tá bom? Com o objetivo de quê? Essa terapia gênica, ela tem o objetivo de reparar aquele dano, ou seja, de tratar aquela doença, tá bom? É a troca desses genes, vai haver uma troca de genes defeituosos por genes sadios, tá bom? Essa terapia gênica, ela é uma esperança para o tratamento ou até mesmo para a cura de doenças como câncer, como a AIDS, como a diabetes, tá bom? Porém, essa terapia gênica aqui no Brasil, ela ainda não é uma realidade, né? Aqui no Brasil ainda não é usada a terapia gênica, ela ainda está em fase de pesquisa e de desenvolvimento. Aí essa imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem que explica como que é feita essa terapia gênica, como que é feita essa substituição, né? Essa introdução de novos genes, de genes sadios nas células de um paciente portador da doença. Olha só, nessa introdução aqui de novos genes nas células do paciente, a primeira coisa que vai ser feita é retirada das células do paciente. Depois de retirar essas células, elas são em laboratório modificadas. Essa modificação é o que vai consistir na introdução desse gene sadio nessa célula. Depois dessa modificação em laboratório, essa célula ela vai ser recolocada nesse paciente novamente, tá? Essa célula que foi recolocada nesse paciente, a gente já estudou que a célula, ela passa por divisões celulares, né? Essa célula que foi recolocada novamente depois dessa introdução de genes sadios e foi recolocada novamente no corpo do paciente, ela vai passar por divisões celulares. E essa divisão é o quê? Uma célula mãe vai se dividir em duas células filhas idênticas a ela. Então, se ela já está com um gene sadio, se esse gene que era defeituoso foi trocado por um gene sadio, e ela, quando ela for se dividir, quando ela for passar por esse processo de divisão celular, as células às quais elas se dividirão também irão carregar esse novo gene, no caso, esse gene que já é um gene saudável, tá bom? Uma outra aplicação da biotecnologia é em relação às células troncos. Primeiro vamos ver o que é uma célula tronco. Uma célula tronco é aquela célula onde ela pode se transformar em outros tipos de célula, tá? Em diversos outros tipos de célula, ou é aquela célula tronco onde ela pode, ao ser retirada, ela pode se duplicar, se replicar, se transformar em outras células troncos. As células troncos, elas são divididas em células tronco adultas e células tronco embrionárias. As células tronco adultas, elas são encontradas em crianças e em adultos. Essas células troncos, elas são encontradas principalmente na medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical, na placenta. E qual que é o único problema dessa célula tronco adulta? É que ela não é capaz de se diferenciar, ou seja, de se transformar em todos os tipos de células humanas, tá? Ela é limitada. Ela consegue se transformar em alguns tipos de células, mas não em todas essas células tronco adultas. Elas já são um pouco mais limitadas, porém elas são utilizadas sim para o tratamento de algumas doenças, tá? Como, por exemplo, as células tronco adultas, elas são utilizadas no tratamento de queimaduras, aquelas queimaduras
que são mais graves, aquelas queimaduras mais extensas, né, de uma parte do corpo muito grande, essas células troncos, elas vão ser utilizadas para o tratamento dessa queimadura. E como que vai ser feito esse tratamento? Vai ser retirada a célula epitelial desse paciente que sofreu essa queimadura. Essa célula, ela em laboratório, ela vai ser expandida e depois de expandida, ela vai ser reimplantada novamente nesse paciente, mas em forma de enxerto, tá? E uma outra também utilidade da célula tronco adulta é para doenças do tipo doenças do sangue, doenças imunes, tá? A leucemia, por exemplo, a qualquer outro tipo de doença que venha cometer, às vezes, a medula, algumas dessas doenças, elas são utilizadas, o tratamento delas é com células tronco adultas. Porém, esse tipo de doença, né, é feito o transplante. E para que seja feito o transplante, não é tão fácil assim, porque precisa ser compatível, tá? Então, a demora maior na realização desses transplantes de células tronco é a compatibilidade, porque precisa ser compatível. Uma pessoa, por exemplo, que tem leucemia, se ela achar um doador compatível com ela vai receber o transplante dessas células troncos, e essas células troncos que foram transplantadas, elas vão realizar a função das outras células. As células tronco embrionárias, diferente das células tronco adultas, as células tronco embrionárias são aquelas células onde elas têm a capacidade de se diferenciar, de se transformar em todos os tipos de células humanas. Então, as células tronco embrionárias, elas conseguem se transformar em todos os tipos de células humanas. Elas possuem essa capacidade diferente das células tronco adultas, tá? As células tronco embrionárias, elas são encontradas no embrião. Elas são encontradas no 5º dia após a fecundação, logo no início do desenvolvimento embrionário. Então, no 5º dia após a fecundação, é encontrado essas células tronco embrionárias. Como essas células, elas possuem a capacidade de se transformar em todos os tipos de células adultas, elas são uma esperança muito grande para o tratamento de diversas doenças, como, por exemplo, o tratamento de doenças que atinja o sistema nervoso, o tratamento de doenças, a substituição de órgãos danificados, tá? Porém, existe a gente pode dizer que existe algo que uma implicância muito grande assim em relação ao uso das células troncos, né? Ainda não tem um acordo em relação a esse uso de células troncos para o tratamento dessas doenças. Por quê? Porque após a retirada dessas células tronco embrionárias no 5º dia aqui desse embrião, esse embrião ele vai ser descartado, tá? Esse embrião ele não vai conseguir se desenvolver mais, então ele vai precisar ser descartado. Então essa polêmica ela envolve principalmente ciência e religião, porque tem toda aquela questão de que é uma vida, e uma vida vai valer por outra vida, como que vai ser descartado, como que essa vida, né, na visão de algumas pessoas, ela vai ser descartada para salvar uma outra vida. Então, há uma polêmica muito grande em relação ao uso dessas células troncos embrionárias. Transgênico. O que é o transgênico? Transgênico são organismos vivos, como plantas ou animais, geralmente plantas e animais geneticamente modificados. Essa modificação, ela tem a finalidade de criar características que não são produzidas naquela planta ou naquele animal pela natureza, tá? Aquelas características que não são produzidas naturalmente, então ela vai ser implantada, tá? Então o transgênico vai ser essa modificação. Trouxe uma imagem aqui para vocês de como se produz um transgênico. Olha só, identifica-se uma planta, nós vamos chamar essa planta de planta 1, uma característica desejada, uma característica que é desejada para passar para uma outra planta, uma característica que a outra planta não tenha. Então, o gene ou os genes que são responsáveis por definir essa característica, eles vão ser transferidos, vão ser retirados dessa planta,
né, esse gene, vai ser transferido para a planta 2, que é a planta que não tem essa característica. Essa planta 2 aqui, que recebeu, né, esse gene da outra planta, vai ser uma planta transgênica, porque ela foi modificada, o seu DNA foi modificado, tá? E ela vai crescer com a característica que era desejada para ela. Transgênico tem principalmente, em relação ao transgênico, alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos são aqueles alimentos, eu trouxe aqui para vocês o símbolo, todos aqueles alimentos que na embalagem possuem esse triângulo amarelo com T, está informando que esse alimento é transgênico. Esse alimento ele foi modificado geneticamente, tá? Tem muitos alimentos transgênicos mesmo, existem muitos alimentos transgênicos. Certeza que no armário de vocês vão encontrar pelo menos um que tenha esse símbolo aqui de alimento transgênico. Vamos lá agora para a clonagem. A clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. Existem dois tipos de clonagem. É a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Na clonagem reprodutiva, o óvulo vai ser retirado do óvulo. Esse óvulo, que tem um núcleo, né? Vai ser retirado de dentro desse óvulo um núcleo, porque esse núcleo na clonagem, ele não vai ter funcionalidade, tá? Por quê? Porque nós estudamos que lá no núcleo da célula, de qualquer célula, é dentro do núcleo que vai ter o DNA. Então, esse núcleo, esse DNA, ele não vai ser utilizado, tá? Só vai ser utilizado o óvulo sem o núcleo. Esse óvulo sem o núcleo, ele vai receber o núcleo da célula do indivíduo que eu quero clonar. Então, se eu quero clonar um determinado indivíduo, eu vou pegar uma célula dele, uma célula epitelial, uma célula nervosa, eu vou retirar o núcleo dessa célula dele, que é onde contém o material genético dele, toda a carga genética dele. Então, eu vou tirar esse núcleo e vou implantar aqui dentro desse óvulo, tá? Depois que implantei esse óvulo, ele vai ser reimplantado novamente lá dentro do útero para que seja gerado o clone. Esse clone, ele é idêntico, totalmente idêntico, possui o mesmo DNA que a pessoa a qual foi retirada aquela célula com o núcleo, tá? Então, essa clonagem reprodutiva, ela é condenada pela sociedade, porque ela não possui nenhuma finalidade terapêutica, tá? Ela não possui nenhuma outra finalidade além de fazer uma clonagem de um ser humano ou de um animal totalmente igual, não tem finalidade alguma terapêutica. Já a clonagem terapêutica, nessa clonagem, vai haver também a transferência do núcleo de uma célula para um óvulo sem núcleo, porém, esse óvulo ele não vai ser reimplantado no útero. Ele vai ser desenvolvido em laboratório, tá bom? Então, esse óvulo ele vai ser desenvolvido em laboratório. Por que esse desenvolvimento em laboratório? Porque depois que foi implantado lá no laboratório, após um período do desenvolvimento, vai ser retirado as células troncos, que é a finalidade dessa clonagem terapêutica, é a retirada dessas células troncos que foram cultivadas em laboratório, tá? E essas células troncos, elas vão ser utilizadas para a formação de tecido ou para a formação de órgãos, para posteriormente ser utilizada em transplante, tá? Então, tem uma diferença muito grande. Essas células tronco embrionárias que foram utilizadas aqui, elas foram cultivadas desde o início em laboratório. Por isso que elas vão ser utilizadas para a formação de tecidos, para a formação de órgãos e, posteriormente, para a formação do transplante. Então, alunos, é isso, tá? Vocês precisam saber o que é biotecnologia, a diferença de células troncos embrionário para células tronco adultas, o que é um animal transgênico, um alimento transgênico. Precisa saber a terapia gênica, precisam saber a diferença também da clonagem reprodutiva
para a clonagem terapêutica, tá? Eu vou deixar com vocês, depois dessa videoaula, um resumo de tudo o que foi falado aqui. Vocês precisam copiar este resumo no caderno de vocês. E junto com esse resumo vai ter uma atividade com 5 questões, que essas questões também devem ser copiadas e respondidas no caderno, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima!